Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Minha Trena. Hoje nós vamos falar sobre projeto geométrico, que é comentar algumas questões aqui importantes para as obras rodoviárias, tá certo? Então eu sou o professor Willacy e convido vocês a viajar comigo nessas questões. Vamos lá, de olho na tela, por gentileza. Questões comentadas, projeto geométrico, professor Willacy Lima, o professor Brother, nunca esqueçam disso. Primeira questão, galera. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, define a nomenclatura da rodovia pela sigla BR, que significa que a rodovia é federal, seguida por três algarismos. O primeiro algarismo indica a categoria da rodovia de acordo com as definições estabelecidas no Plano Nacional de Viação. Os dois outros algarismos definem a posição, a partir da orientação geral da rodovia, relativamente à capital federal e aos limites do país norte, sul, leste e oeste. As rodovias BR-381 e a BR-153 podem ser classificadas segundo a nomenclatura do DENIT, respectivamente como rodovias. Letra A, radial e de ligação. Letra B, diagonal e transversal. Letra C, transversal e radial. Letra D, diagonal e longitudinal. E letra E, de ligação e longitudinal. E aí, o que vocês acham, né? É uma questão clássica de classificação quanto à localização geográfica da rodovia no território nacional. E a gente apresentou para vocês aqui, né? No Minha Trena, nós já preparamos aqui uma tabelinha para vocês não esquecerem mais essa definição. É uma tabela lá do Sistema Nacional de Viação que estabelece o seguinte: rodovias radiais são aquelas que o primeiro algarismo é o algarismo número 0. Né? Aí o exemplo é BR-010, que é Brasília, Belém. Vocês conseguem ver aí todos os exemplos dessas rodovias. Né? As longitudinais têm o número 1 como prefixo, e o exemplo delas é 174, que é Manaus Boa Vista, aqui da nossa cidade. Nós temos também as rodovias transversais, que o algarismo é o número 2, a BR-230, a antiga Transamazônica. Nós temos a diagonal, a 319, aqui em Manaus, Porto Velho, e nós temos a rodovia de ligação, que é o algarismo número 4. Nós temos na questão duas rodovias. Uma rodovia começa com 3 e a outra rodovia começa com 1. Então vocês já sabem que a primeira rodovia ela é diagonal e a segunda rodovia ela é longitudinal. Então voltando aqui para as nossas opções, qual é a opção que eu tenho? Diagonal e longitudinal é a letra D. E essa letra D, então, portanto, é o nosso gabarito. Beleza, galera? Tranquilo, uma questão relativamente fácil, apenas que de memorização, certinho? Vamos para a próxima questão, então. Questão no que se refere à geometria e terraplenagem das vias, julgue o item subsequente. No projeto de implantação das vias, as seções transversais da plataforma devem ser caracterizadas topograficamente a cada 40 metros. O que vocês acham aí? Fala sério ou com certeza, né? Está dizendo aí o seguinte, pessoal, que a seção transversal ela é estaqueada, né? Ou seja, a cada uma determinada distância você estabelece ali uma seção. Só que essa distância não é 40 metros, tá, pessoal? A distância máxima é 20 metros. Uma estaca equivale a 20 metros na engenharia rodoviária. Então não se pode afirmar que esses 40 metros aí sejam toleráveis. A questão está errada, ou seja, fala sério, né? Não pode se afirmar isso. Tá aí o que a gente pode apresentar para vocês, né? Uma frase aí que coloca tudo isso de forma bem sucinta. A alocação do eixo deve ser feita com estaqueamento de 20 em 20 metros e com estacas fracionárias nos pontos singulares, como PC, PT, TS. O que é isso? Né? Ponto de curva, ponto de tangência, tangente espiral, quando você tem curva de transição, espiral circular, circular espiral e espiral tangente. Mas só são esses pontos, professor, que são notáveis? Não, nós podemos ter pontes, nós podemos ter uma travessia de curso d'água, nós podemos ter uma estrada de ferro, entre outros elementos que são, vamos dizer assim, importantes que sejam marcados no projeto. Aí eles são marcados com estacas fracionárias. Mas o espaço limite, o espaço máximo entre uma estaca inteira ou fracionária tem que ser 20 metros, certo? Então, por exemplo, eu tenho a estaca lá, a estaca 251 mais 3 metros. A 20 metros dali, eu tenho a estaca 252 mais 3 metros. Então, essa é a ideia de se fazer estaqueamento de 20 metros. Então, a nossa questão está errada, tá certo? O gabarito é fala sério. Próxima questão. De acordo com o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DENIT,
A classificação funcional das vias urbanas é estabelecida de acordo com a mobilidade e a acessibilidade permitidas. Esse manual apresenta um método de classificação que separa as vias urbanas em 4 sistemas básicos. Dentre esses sistemas, o que tem a função principal de conectar vias locais com as vias arteriais é o sistema... O que vocês acham, né? A palavra-chave na questão aqui, gente, é conectar. Você que já é nosso aluno do Minha Treina sabe que existem basicamente 3 tipos, né, de função na classificação funcional. Está lá no nosso material teórico. É a função da mobilidade, a função do acesso e aquela função de conectar. Ele está falando aqui sobre a função que conecta, tá bom? E aí, que tipo de rodovia conecta, né? Será que são as vias expressas? Não, as vias expressas elas promovem mobilidade. Será que é o sistema arterial? Também não, promove mobilidade. O sistema arterial, já falei que promove mobilidade, tanto o principal quanto o secundário. Será que é o sistema local? O sistema local promove acesso. O sistema que conecta aí é o sistema coletor. Então, o sistema coletor é que tem a função principal de conectar as ruas locais, ou seja, aqueles que dão acesso, com as vias arteriais, que são aqueles que promovem mobilidade. Certinho? Então, por isso, o nosso gabarito é a letra D de dado, D de DENIT, né? Então, é isso, pessoal. Essa é a resposta da nossa questão. Ok? Vamos adiante para a próxima questão? Na tela comigo, por gentileza. O Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DENIT apresenta a classificação funcional das vias urbanas. Falamos agora há pouco sobre isso, né? Isto é, a categorização conforme a função que desempenham dentro do sistema viário e o tipo de serviço que entregam. Nesse sentido, analise as características de um determinado tipo de via urbana. São vias com controle de acesso aos lotes marginais, de modo a minimizar os efeitos do atrito lateral e eliminar os principais pontos de conflito. Essa é a primeira característica dessa via que ele está querendo saber de nós qual é, ok? Próxima característica, esses controles são exemplos desses controles, né? Exigências de altura de meios fios e restrições quanto aos retornos possíveis. Segunda característica, devem prover elevado grau de mobilidade para viagens mais longas, oferecendo velocidades de operação e níveis de serviço elevados. E a última característica, normalmente a seção transversal não inclui acostamentos, certo? E aí, essas características são pertencentes a que tipo de via, né? A gente preparou para vocês aqui uma tabela aqui, né? Um esquema, vamos dizer assim, que vai responder isso aí. As opções que ele nos dá para as respostas são essas aí, ó. Sistema local. Olha só, gente. Só o fato de ele ter falado em mobilidade já tira fora daí o sistema local e o sistema coletor, tá certo? Então, a letra A já está fora da nossa questão e a letra E também. A gente fica, então, entre a B, C e D. E aí, como é que a gente vai diferenciar isso? Aí, o Minha Treina trouxe para vocês esse esquema aqui. Classificação funcional das vias urbanas, nós temos aqui essa classificação. O sistema arterial principal. Dentro do sistema arterial principal, nós temos as vias expressas primárias. Aqui o controle de acesso é total, é a rodovia mais top. Nós temos as vias expressas secundárias, que é a segunda mais top, o controle de acesso dela é um pouco mais inferior, mas ainda assim é bem exigente. E nós temos as vias arteriais principais, que o controle de acesso é justamente em relação aos lotes marginais, como diz lá no manual, né, do DENIT, e é o que a questão está falando para a gente. Então a gente já mata que essas vias são as vias arteriais primárias. Mas eu quero apresentar para vocês o restante do sistema da classificação funcional das vias urbanas. O próximo sistema é o arterial secundário. São vias um pouco inferiores a essas top, mas que ainda guardam ali uma certa qualidade em relação aos níveis de serviço que são destinados a elas. Nós temos o sistema coletor, que nós já vimos que faz a conexão, e o sistema local, que promove o acesso a essas rodovias. Dessa forma, nós estamos falando das vias arteriais primárias e o gabarito da nossa questão é a letra D de DENIT. Ok, gente? Legal, né? Então, a ideia é prestar atenção nesses pormenores, nessas palavrinhas, nesses detalhes que a banca usa para ludibriar você. Mas você, que é aluno do Minha Treina, está atento, está esperto quanto a isso e vai acertar todas as questões. Vamos continuar. Próxima questão. As rodovias federais brasileiras são classificadas quanto à posição geográfica, olha aí, de novo, né? E representadas por um código composto da seguinte forma: BR, X, YY. O X aí é o número indicativo da categoria da rodovia, nós vimos isso agora há pouco. E aí ele diz assim, ó:
Por exemplo, BR-040 é uma rodovia federal que liga Brasília ao Rio de Janeiro. O quadro a seguir apresenta o código com o valor de X conhecido e a sua definição. Estabeleça a correspondência entre a coluna 1 e 2 com respeito à categoria da rodovia. E agora? Vamos só fazer uma lembrança, né, da tabela da questão, da primeira questão desse bloco, né, que a gente apresentou para vocês a tabela com o número e a categoria, no caso, né, o número e a sua definição. E aí a gente vai acompanhar aqui. Então venham comigo aqui, vamos mergulhar nessa questão aqui. Ele quer relacionar aqui a coluna número 1 com a coluna número 2. E para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o primeiro item da coluna 1 é a BR0 alguma coisa. Nós vimos já que a BR que começa com o algarismo 0, ela é chamada de rodovia radial, é aquela que parte de Brasília, certinho? Então eu vou colocar aqui, ó, rodovia número 1 é a rodovia radial. Ou seja, o item 1 da coluna 1 corresponde à letra D da coluna número 2. Perfeito? Agora o item 2 da coluna 1 é um algarismo 1. O algarismo 1 são rodovias longitudinais, né? Na coluna 2 é a letra C. Então, o item 2 da coluna 1 se relaciona com a letra C da coluna número 2. Certinho? No terceiro item da coluna 1, nós temos a BR2 alguma coisa. A BR começa com o algarismo 2, ela é uma BR transversal, certo? Então, é a letra A da coluna número 2. Então, 3 aqui, né? Sempre tem um probleminha com esse 3, rapaz. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. O item 3. Número 3. É a letra A de amor. Perfeito? Perfeito. O item 4 começa com o algarismo 3. O algarismo 3 são as BRs chamadas de rodovias diagonais, tá certo? Então aí nós temos que o item 4 da coluna número 1 se relaciona com a letra B de Brasil na coluna número 2, certinho? E a questão, o item 5 da coluna 1 é a rodovia chamada de 4, né? Categoria 4, que são rodovias de ligação. Então, o item 5 é a letra E de elefante. Nossa, deixa eu fazer um outro E aqui, que não ficou muito legal esse meu E. Vamos lá. 5, letra E. Eu tenho um problema sério com E, né? Pronto. Pronto, letra E. Ok? Então, nós temos aí 1D, 2C, 3A, 4B e 5E. Qual será a resposta correta, então, né? Vamos lá para as nossas opções, né? Nós temos 1D, olha aí, ó. Só com essa questão a gente já matou, né? Porque só existe uma opção que começa com o algarismo 1 sendo a letra D, que é justamente a letra D de DENIT, né? Então essa é a nossa resposta, o nosso gabarito, letra D de DENIT. Certo, gente? Então, queria agradecer vocês aí por estarem com a gente nessa primeira resolução de questão, nesse primeiro bloco aí, sobre obras rodoviárias, projeto geométrico. Tá certo? Então, a gente fica por aqui. Depois teremos um outro bloco com mais questões. Grande abraço e a gente se encontra nas próximas videoaulas.